Olá, aqui é o professor Ivan Valdomiro trazendo mais uma aula de matemática. Propriedades da adição com números inteiros. Professor Ivan Valdomiro. Nesta aula nós vamos estudar 5 propriedades da adição com números inteiros e é muito importante. Peço a você que siga essa aula até o final, pois é muito importante e não deixe pela metade ou saindo da aula, porque assim você não vai aprender. Vá até o final que você vai ter ótimos resultados, ok? Vamos à aula. Propriedades da adição com números inteiros. A primeira propriedade do fechamento. Essa propriedade que muitos deixaram de mencionar em alguns livros, mas ela existe. O fechamento diz: a soma de dois ou mais números inteiros é sempre um número inteiro. Assim como de números reais, números naturais, a soma de dois ou mais números daquele tipo é sempre o número daquele, é sempre aquele conjunto. Se for de números reais, é sempre um número real. Como aqui estamos falando de números inteiros, a soma de dois ou mais números inteiros é sempre um número inteiro. Essa é a propriedade do fechamento. Exemplos. Nós temos aqui um exemplo, não é? Menos 2 ou 2 positivo mais 5 negativos. Fica, vou mostrar aqui, ó, 2 positivo mais 5 negativo. Fica o 2 positivo, eliminei os parênteses. O mais aqui com menos, ó, está somando o negativo, fica negativo. Fica 2 positivo, 5 negativos. Você tem mais negativo que positivo. Você diz 5 menos 3 dá 3, dá 5 menos 2 dá 3. Só que 3 é negativo, porque o sinal do número de maior valor absoluto 5 é menos. Então, menos 3. E menos 3 pertence a Z. O que é Z? Z representa o conjunto dos números inteiros. Menos 3 é um número inteiro. Então, 2 positivo mais 5 negativo é igual a 3 negativos. E 3 negativos pertence aos números inteiros. Outro exemplo aqui. Mais 5, ou 5 positivo menos 7 negativo. Menos 3 negativo. Aí fica dessa maneira. Vou explicar aqui. Vamos explicar aqui, ó. Esse mais 5 aqui, ó. Ele está aqui, ó. Mais 5. Eliminei os parênteses. Esse menos com menos aqui gera mais, ó. Fica mais aqui, ó. Da mesma forma, esse menos com esse menos aqui fica mais. Fica mais 5 mais 7 mais 3. 5 mais 7, 12. 12 mais 3, 15. Igual a mais 15. E mais 15 é número inteiro. Pertence a Z. Você pode até escrever pertence a Z, certo? Outro exemplos. Menos 20 ou 20 negativo, menos 30 negativos, mais 100 positivos. Você vê que fica o menos 20 aqui, ó. Está aqui, repete o menos 20, elimina os parênteses. O menos com menos aqui, ó, é mais, ó, mais 30. E mais com mais sempre dá mais, somando positivo é positivo, mais 100. Mais 30 mais 100 dá 130. 130 menos 20. Menos 20 mais 30 mais 100. Isso aqui dá 130, menos 20, 110. E 110 pertence a Z, certo? É número inteiro, certo? Ok? Menos 20 mais 30. Tá aqui, ó, menos 20 mais 30 mais 100. 30 mais 100 dá 130, menos 20, 110. E 110 pertence aos números inteiros. Essa é a propriedade do fechamento. A soma de dois números inteiros, de dois ou mais números inteiros, dá sempre um número inteiro, ok? Vamos passar adiante. Segunda propriedade é a comutativa. Diz assim: a ordem das parcelas não altera o resultado da adição. Você ordenando as parcelas de modos trocados, por exemplo, não altera o resultado de uma adição. Exemplos. Tem aqui, ó. 5 negativos mais 8 negativo é igual a 5 negativo, 8 negativo. Pois você está somando 2 negativos. 5 mais 8 dá 13, 13 negativos. Ou então 8 primeiro. 8 negativo mais 5 negativos. Dá 8 negativo, 5 negativo, 13 negativos. Você ordenou de modo diferente e o resultado deu o mesmo. Essa é a propriedade comutativa.
Outro exemplo, 10 positivos mais 7 negativos menos 8 negativos. Fica do primeiro 10 positivo, aqui somando o negativo fica negativo, 7 negativos. Aqui subtraindo o negativo fica positivo, 8 positivo, aí fica 10 menos 7 dá 3, 3 mais 8, 11, mais 11. Ou você colocando, ordenando de modo diferente, colocando o 7 negativo primeiro, os 10 mais 10 positivo fica no meio, e menos 8 negativos fica menos 7, isso aqui, mais com mais dá mais 10, e retirando o negativo fica positivo, mais 8. 10 mais 8 dá 18, menos 7, mais 11, deu o mesmo resultado, 11 positivo. Então, você colocando a ordem das parcelas de modos diferentes, não altera o resultado da adição. E essa propriedade é a comutativa. Foi a segunda propriedade. A terceira propriedade é a associativa, que associa. Em uma adição de 3 ou mais parcelas, pode-se associá-las de modos diferentes e o resultado será o mesmo. Exemplos. Vamos ver aqui os exemplos, né? Passemos adiante. Exemplos. 8 positivos mais 3 negativos menos 8 negativos mais 3 positivo. Aí fica assim, vamos lá, né? Fica assim. O mais 8, tá aqui, mais 8. Esse mais com esse menos está somando negativo, fica negativo, menos 3. Subtrai o negativo, fica positivo, mais 5. Soma um positivo, fica positivo, mais 3. Então fica 8 menos 3 dá 5. 5 mais 5 dá 10. 10 mais 3 dá 13. Igual a mais 13, certo? Agora vamos associá-la de modo diferente. Vamos pegar o 8 e pegar esse 8 aqui, e pegar o mais 3, está no final. Colchetes e parênteses, mais 8 mais 3, que é isso aqui, pegando logo isso aqui, fecho parênteses, mais. Aí pegamos esse menos 3 mais 8. Menos 3, é isso aqui, né? Menos 3, que é isso aqui, menos 3 mais 8, certo? Ou menos 3 menos 5, aliás, estou errado aqui. Menos 3 menos 5, que é isso aqui, Associamos de modo diferente. Do primeiro colchete, que é isso aqui, ficou mais 8 mais 3, entre colchete, tá aqui, mais 8 mais 3. Do segundo colchete ficou menos 3, esse menos com menos dá mais, menos 3 mais 5, tá aqui, menos 3 mais 5. Não precisava nem colocar esse parênteses aqui, ficou menos 3 mais 5. Então, mais 8 mais 3, dá 8 mais 3, 11, ficou 11 aqui, E menos 3 mais 5, 5 menos 3 dá mais 2. 11 mais 2, igual a 13, mais 13, Deu o mesmo resultado que esse aqui, certo? Associei de modo diferente e o resultado deu o mesmo. Essa é a propriedade associativa, certo? Você pode associar as parcelas de modo como quiser, que o resultado será o mesmo. Pode estar a primeira por último, a última por primeiro, e associar um bloco primeiro, depois outro bloco, e dar o mesmo resultado, certo? A quarta propriedade diz que é o elemento neutro. O elemento da adição, o elemento neutro, né? Isso aqui eu esqueci de escrever, vou botar aqui, neutro. O elemento neutro da adição em Z é o zero, certo? O elemento neutro da adição em Z é o zero. Veja, 0 menos 20 é igual a menos 20, quer dizer, o zero não influi em uma adição de números inteiros, nem de naturais, certo? E acho que de nenhum número zero vai influir, certo? 0 menos 20 igual a menos 20, certo? Mais 10, 10 positivo mais 0 é igual a 10 positivo. 35 negativo mais 0 é igual a 35 negativo. Então, como ele não influi, ele é um elemento neutro. Ele está neutro ali, ele não está influindo, certo? Lembrando a você que o zero nem é negativo, certo? Não é
negativo, nem, vou apagar aqui, grave isso, certo? Nem positivo. Porque se ele fosse negativo ou positivo, ele influenciaria aqui, mas ele não é negativo nem positivo, então ele não vai influenciar no caso, certo? Ele é neutro, entendeu? Então vamos passar adiante, ok? Passar mais adiante. Quinta propriedade, o elemento oposto. Diz assim, a soma de um número inteiro positivo com um número negativo de mesmo valor absoluto é zero. Exemplo, a soma de um número inteiro positivo com um número negativo inteiro também de mesmo valor absoluto é zero. Qual é o número de mesmo valor absoluto? Por exemplo, 10 tem mesmo valor absoluto que 10. Por exemplo, mais 10, menos 10. O 10 aqui tem mesmo valor absoluto que esse 10 aqui, ó. Só que aqui é positivo, aqui é negativo. E se você somar mais 10 mais menos 10, fica 10 menos 10, que é igual a zero. Aí nós diz que o menos 10 é o oposto de mais 10, oposto simétrico, e o mais 10 é o oposto simétrico de menos 10. Um é oposto ao outro pelo sinal, certo? Tem mesmo valor absoluto, mas são opostos pelo sinal, certo? É como eles estão na reta numérica, um de um lado, outro do outro, como se estivesse num espelho, espelhando, estão à mesma distância do zero, só que um está de um lado da reta e o outro está do outro, um está à esquerda e o outro está à direita, espelhando, certo? Então vamos lá. Exemplo, mais 5 ou 5 positivo mais 5 negativos, ó, 5 positivo mais 5 negativo, eliminando os parênteses fica mais 5, mais e menos dá menos 5, igual a zero. São opostos. Mais 5 é oposto ou simétrico de menos 5. Assim como menos 5 é oposto ou simétrico de mais 5. O inverso também é verdadeiro. Certo? Menos 10 ou 10 negativo mais 10 positivo, eliminando os parênteses, fica menos 10 mais 10. E 10 menos 10, operando ao contrário aqui, 10 menos 10 dá zero. Então, menos 10 é oposto ao simétrico de mais 10. Assim como mais 10 é oposto ao simétrico de menos 10. Eles estão opostos. Vou explicar aqui a vocês que eles estão opostos. Digamos que tem aqui a reta está meio torta, mas aqui tem o zero. Aqui à direita tem o mais 10. E à esquerda está o menos 10. Aqui é o zero. O zero é como se fosse um espelho. Se você estiver aqui em frente a um espelho e você olhar, você vê a sua imagem do lado oposto do espelho, do outro lado, a mesma distância que você está do espelho. À medida que você for se aproximando do espelho, a sua imagem vem de lá de cá se aproximando do espelho. Você encosta a ponta do nariz no espelho, a sua imagem também encosta a ponta do nariz no espelho. Você e a sua imagem estão opostas, ou são simétricas. Assim como mais 10 é oposto ao simétrico de menos 10, pois eles estão opostos na reta numérica, como se fosse o zero, o espelho. Ok? Entendeu, pessoal? Então, por aqui terminamos esta aula e espero que você tenha tido muito proveito curta a aula, né? O vídeo. Se achou maravilhoso o vídeo, você curta ele, pois é muito importante para você. E assista tantas vezes sejam necessárias para o seu total aprendizado, ok? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!